Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de um tema que é abordado aqui por esse livro aqui da Sarah Roden, Paulo Apóstolo, que ela descreve a questão dos ritos de Baco e de Dionísio na época de Jesus, ali no Mediterrâneo. E aí a acusação é de práticas de orgias sexuais e coisas do gênero. Esse tipo de acusação ele foi lançado contra os cristãos, tá? Então aqui você tem aqui Águia Cruz, livro do Gilberto Angelosi, onde ele fala da carta 10, o livro 10 da carta 96, da carta do Plínio ao Trajano, né? Onde ele diz assim: de resto afirmavam eles que toda sua falta, o seu erro, tinha se limitado ao costume de se reunir em um dia fixo, antes de levantar o sol, de cantar entre si alternadamente um hino a Cristo como um Deus, de se comprometerem por juramento a não cometer algum crime, mas a não cometerem nem roubo, nem pilhagem, nem adultério, a não faltarem a palavra dada, a não negarem um depósito reclamado em justiça. Terminados esses ritos, tinham o costume de se separarem, se reunirem outra vez para tomarem sua refeição. E apesar do que dizem os outros, é simples e inocente, essas reuniões. Mesmo essa prática tinham eles renunciado depois do meu edito, segundo o qual, segundo as tuas instruções do imperador, proibia as heterias. As heterias são as reuniões, esse tipo de reunião, né? Julguei tanto mais necessário extrair a verdade de duas escravas que eram chamadas diaconisas, mesmo submetendo-as à tortura. Então, provavelmente entre os cristãos, quer dizer, são duas escravas que eram cristãs. Encontrei ali apenas uma superstição insensata e exagerada. Algumas traduções, aqui particularmente que encontra no James Dunn, ele usa aqui, em vez de superstição insensata e exagerada, alguma coisa relacionada com uma conotação sexual, tá? Então, existe um problema aí de tradução. Mas, de qualquer maneira, são acusações que estão sendo lançadas aos cristãos e que ele aqui, após apurar, ele viu que existe essa prática, ou seja, eles fazem juramento de não cometerem adultério. E depois a carta 97, a carta seguinte de Trajano a Plínio, ele recomenda não atender às denúncias anônimas, ou seja, mais uma vez reafirmando que essas denúncias elas não têm suporte. Né? No livro da Sarah Ruden, né, ali na página 196, ela vai falar, na época do Paulo, ali estamos na primeira geração, ela vai falar dos cultos a Baco e Cibele, que ali para os romanos ali da época eram os que mais incomodavam na opinião popular. Em primeiro lugar, sua origem estrangeira os tornava suspeitos, e as pessoas os associavam a orgias e crimes. Lívio fez um relato do culto a Baco em Roma, antes de ele ser proibido na cidade. Tá? Ali ele vai dar o relato do Lívio. Tá? Quando o vinho, a conversa indecente à noite e a mistura dos sexos tinha expulsado qualquer noção de limite, então as perversões de todo tipo tomavam a frente, conforme cada um encontrava à disposição o tipo de prazer para o qual estava individual e naturalmente inclinado. E o desregramento não se limitava ao sexo entre homens e mulheres nascidos livres. Não, dessa oficina do crime saíam perjúrio, falsificações, processos inteiramente falsos, assim como envenenamentos e assassinatos tão discretos e profissionais que, em alguns casos, famílias não conseguiam nem achar o corpo para sepultar. Alguns crimes eram fruto da conspiração, mas a maioria era simplesmente violenta porque, com os gritos e o barulho de tambores e símbolos, ninguém do lado de fora ouvia os berros daqueles que estavam sendo maltratados ou mortos. Então, essa é a descrição dada aos cultos de Baco, em Roma, na época aí do Lívio. Estamos aí nos primeiros séculos aí, na época do Paulo, tá? Então não há paralelo desses cultos pagãos com os cultos cristãos, porque como a gente viu aqui na carta um pouco mais adiante,
algumas décadas depois, do Plínio, ele se refere a que o imperador ele baixou resoluções proibindo as heterias. Seriam as reuniões desse tipo, de Baco aqui. Ficaram proibidas. E a dos cristãos também estariam sujeitas ao mesmo proibição. No entanto, contra os cristãos, ele não apurou nada. Ele não tem nenhuma. Efetivamente, o que tem são acusações lançadas, mas sem comprovação. O Lívio aqui não. O Lívio está dizendo a opinião popular desses encontros aqui dos cultos de Baco, né? Então, assim, quando se trata paralelos com ritos pagãos, né? Assim, dentro do contexto, não há termo de comparação entre as reuniões dos cristãos e essas reuniões de Baco. É isso. Muito obrigado, então.